2%. O minério de ferro também com baixa de mais de 3% na China, recuando para sua mínima em 2 semanas. Além disso, a decisão do Copom de manter a Selic mantida, inalterada em 13,75% e dar um recado duro ao mercado, fez a curva de juros passar por uma correção. Os juros futuros estão acima de 13% até 2033. Eu volto no Copom daqui a pouquinho. Se na Bolsa o bom humor de Wall Street não está fazendo muito preço, no mercado de câmbio está sim. Neste momento a moeda americana cai mais de 1%, chegando a R$ 5,00, 5,00. A dúvida agora é se vai furar esse piso. O saldo do investimento estrangeiro na Bolsa fechou janeiro positivo e mais de 12 bilhões e meio de reais, segundo dados da B3 que foram divulgados agora há pouco. Para hoje, o mercado também vai repercutir o balanço do Santander, que abre a temporada de divulgações dos bancos, saiu agora há pouco. Santander lucrou mais de 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre, uma queda de acima de 56% na base anual. Esse resultado mais fraco do banco pode aumentar a aversão ao risco aqui no Brasil e levar outros bancos com ele para o terreno negativo hoje. O Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 13,75% ao ano. O número pode ser o mesmo, mas o efeito na economia é contrário, ou seja, de piora nas condições financeiras. Se era desarranjo que o novo governo queria, cutucando a independência do Banco Central e o patamar de metas para a inflação, ele conseguiu a um custo elevado. No comunicado que foi divulgado sobre a decisão de manter a Selic, o Copom praticamente desenhou o tamanho dessa conta. As expectativas para o comportamento do IPCA pioraram até 2026, ou seja, nos 4 anos do mandato do presidente Lula. Enquanto houver incerteza sobre as regras fiscais e esses debates fora de propósito, não há espaço para a redução dos juros, pelo menos não este ano. Para conseguir cumprir a meta da inflação, já definida pelo Conselho Monetário Nacional, aliás, um compromisso reiterado pelos diretores do Copom, o cenário alternativo apresentado para a inflação precisa que a taxa não seja alterada até meados do ano que vem. Não é um cenário ainda previsto pelos economistas. Agora a revisão é para que a Selic fique até o final deste ano no mesmo patamar. Nós conversamos com Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital, que comenta o comunicado e os recados do Banco Central. Acho que o tom foi extremamente balanceado, institucional. Acho que nenhum economista no mercado discorda disso. Os colegas com os quais falei ontem à noite, todo mundo achou o tom bom, achou o tom necessário. O que o Banco Central basicamente está falando, né, Thaís, é que, olha, por canais que não são diretamente ligados à atividade econômica e até mesmo à dinâmica da inflação corrente, né, a inflação que a gente vê hoje, eu vou ser obrigado a manter os juros mais altos. Então, essa questão da expectativa de inflação começar a subir, e até mesmo as mais longas, isso tem um problema, porque ele diminui, né, o juro real esperado na economia, e isso diminui o efeito da política monetária, e por isso que o Banco Central tem que falar, olha, eu vou ter que ficar com o juro um pouco mais alto por um pouco mais de tempo. Então, foi muito boa a comunicação, tem um recado claro ao governo, não um recado de ameaça, mas um recado de, olha, tem consequência as falas que vocês estão tendo. Vamos ver agora como estão as bolsas internacionais, futuros americanos de bolsas na Europa em alta, com a mesma empolgação de ontem, depois da decisão do Fed. Não houve surpresa, o Banco Central americano desacelerou o ritmo do aperto monetário para 0,25 ponto percentual. Animou muito o mercado também o discurso de Jerome Powell depois da reunião. Ele não quis fazer ali uma previsão de pausa nos movimentos de alta dos juros, mas também não prometeu quedas. Ele disse que pela primeira vez enxerga, sim, uma desaceleração da inflação e não prevê mais uma recessão muito forte nos Estados Unidos. Além disso, o mercado também pega carona na valorização das ações da Meta, dona do Facebook, que divulgou seu balanço do quarto trimestre e agradou ao mercado. Na agenda de hoje, vem as outras grandes Big Techs, Apple, Amazon e Alphabet, a dona da Google. Todas elas vão apresentar os dados depois do fechamento do mercado. Para a gente fechar aqui, as atenções também para os bancos centrais na Europa. O Banco Central
Central da Inglaterra anunciou agora há pouco que subiu os juros em 0,5 ponto percentual para 4% ao ano. Esse é o patamar mais alto dos juros em 14 anos. E daqui a pouco, às 10h15 da manhã, será a vez do Banco Central Europeu anunciar a sua decisão. A expectativa é a mesma, com uma nova alta de 0,5 ponto percentual para lidar com o processo inflacionário que lá na Europa está mais forte e mais resistente do que nos Estados Unidos. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao 12h45 com as atualizações de hoje. Até lá.